Luana tem um trabalho aí na área da saúde feminina, né, no empreendedorismo. Nós vamos conversar com ela sobre esse trabalho que ela executa aqui na região de Curitiba. E ela abriu esse espaço pra gente, Luana. Obrigado, viu, por você estar aqui na casa dela, olha, aqui de manhã, né, batendo esse papo com ela e colocando aqui no nosso canal. Para você que acompanha nós, me acompanha, né, através das redes sociais e sabe desse trabalho que a gente tem feito aí a favor da saúde da mulher, né, da saúde de um modo geral. E eu achei muito interessante o trabalho que ela começou a realizar e depois evoluiu também para o empreendedorismo. Então, dando aqui ferramentas para que as mulheres se empoderem cada vez mais, né, do seu autocuidado, mas também na sociedade, né, que ela vá para a sociedade e ali execute um trabalho de excelência e se realize também como pessoa. Muito importante nos dias de hoje, sabe, Luana? A gente vem trabalhando aqui no nosso canal sobre as questões de violência feminina, né, violência doméstica, feminicídio, né, hoje um tema muito atual, infelizmente, né? Devia estar lá no passado isso, mas a sociedade ainda carrega essa questão em relação à mulher, né, essa discriminação, às vezes esse machismo, né, oculto, muitas vezes, né, que a gente acha que não tem, mas ele está por aí permeando as relações das pessoas. Então, Luana, eu gostaria que você se apresentasse aqui inicialmente para o nosso público e agradecendo já a abertura aqui da sua casa para nós. Ok. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui hoje podendo falar um pouquinho para vocês do meu trabalho, do propósito que eu encontrei, né, dentro do que eu faço. E me apresentando, então, eu sou a Luana Kloster. De formação inicial, eu sou farmacêutica. Então, fiz faculdade de farmácia, trabalhei um pouco nessa área e depois eu fui me desenvolvendo, vendo que o que eu gostava realmente de fazer era trabalhar com essa parte mais da estética, de cosméticos, e ali eu fui buscando outras oportunidades, outras opções. Inicialmente na parte de cosmetologia, fiz uma pós-graduação, depois fui me especializar na área de estética, e a partir dali eu comecei a trabalhar com isso. Então deixei de lado um pouquinho a farmácia tradicional e quando eu me formei como farmacêutica esteta, eu fui para essa área mais específica e nova da farmácia. Até então era uma novidade. Isso que eu até gostaria de ver com você aqui. Eu não tinha nem ouvido falar. Farmacêutico com formação estética. Isso, né? Exatamente. Como é que é isso? É recente? Ela é uma formação, quando eu fiz lá em 2009, eram poucos os farmacêuticos que tinham esse entendimento, né? E foi uma época também que eu estava dentro do Conselho de Farmácia Estética, né? E ali eu vi essa necessidade de me desenvolver cada vez mais, de buscar essa parte técnica, e começou a surgir essa questão, essa vontade do empreender, né? Ali eu abri uma clínica estética voltada basicamente para mulheres. Aluguei uma sala pequena, então comecei eu nos atendimentos e ali fui crescendo até agrupar ali 4 salas. Então era no início eu e mais 3, e depois disso eu vi a necessidade de mais. Eu queria algo maior, somente a estética já não estava suprindo aquilo que eu queria. Eu ainda não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu queria algo a mais. E aí foi dali que eu conheci, assim, eu digo que foi um acaso, mas eu conheci a dona da Magras. A Magras é uma franquia, né? Num curso que eu estava fazendo, e me veio essa vontade de conhecer mais o trabalho da Magras. E a partir dali eu abri uma primeira clínica, que foi a Magras de Santa Felicidade, que fica em Curitiba, há 6 anos atrás. Depois disso eu abri a Magras do Bacaxeri, também em Curitiba, há 4 anos atrás. Então foi ali que eu digo que o empreendedorismo ele veio com mais força, né, dentro da minha vida. Certo. Então, uma clínica, né, com uma franquia chamada Magras, é isso? Isso. E nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. Como é que é? A mulher chega lá, a mulher quer emagrecer, busca lá a tua clínica, a Magras, e vocês orientam. Como que é esse trabalho? Então, a nossa clínica ela é uma clínica multidisciplinar, né? Nós temos esteticista, biomédica, farmacêutica, nutricionista. E quando eu comecei com a Magras, eu comecei nos atendimentos. Então eu acolhia essas mulheres
e fazia essa primeira entrevista, essa primeira conversa para que ela fechasse um plano de tratamento. E 90% das mulheres que nos procuravam, elas vinham querendo emagrecer. Mas trabalhando com mulheres, trabalhando com pessoas, eu vi essa necessidade de me aprimorar, mas não me aprimorar tecnicamente, me aprimorar na parte de gestão, na parte comportamental. E foi ali que eu comecei essa caminhada de entender mais o ser humano, principalmente as mulheres. Porque hoje, se você me perguntar qual é o teu ramo de atividade, eu vou te responder que são pessoas. Eu trabalho com pessoas, eu tenho 2 equipes de mulheres, né, uma em cada clínica, e eu atendo mulheres, atendo pessoas. Então eu vi essa necessidade de entender um pouco mais o ser humano e o porquê que cada um reage de uma forma diferente a determinadas situações. Porque hoje, o que eu entendo? Que o sobrepeso, a obesidade, eles não são a causa. Eles são uma consequência de algo, de uma fissura emocional, de um trauma, né? Por que eu percebi isso? Conversando com mulheres. Então eu via que elas nos procuravam para emagrecer. Mas eu sempre perguntava, mas você sempre foi acima do peso? Você sempre teve obesidade? E muitas respondiam que não. Que foi a partir de um momento na vida delas, totalmente ligada com o emocional, que elas começaram a desenvolver esse sobrepeso. Ou foi uma separação, ou foi um trauma de infância, ou foi um assédio moral, um assédio no trabalho, em casa, que levou essa pessoa a descontar na comida. Então eu vi essa necessidade de não tratar o sobrepeso ou a obesidade como o problema, mas eu tenho que sim tratar esse problema, começar a entender como ele surgiu na vida dessa mulher para poder ajudar verdadeiramente e fazer com que ela emagreça efetivamente, que esse é o nosso propósito, é fazer com que ali seja o último tratamento de emagrecimento que ela vai fazer. Por quê? Porque a gente procura fazer com que ela se entenda, com que ela vá realmente na raiz desse problema, porque assim verdadeiramente ela vai mudar, né? Porque se eu só faço ela emagrecer e ela continua tendo os mesmos problemas, convivendo no mesmo meio, esse peso acaba voltando, né? Ela acaba ganhando peso novamente. Então veja, já é uma visão mais integral, né, dessa mulher. Não é apenas o peso, mas é toda essa consequência ou a causa primeira, né, que vocês também tentam ajudar essa mulher, né? Eu acho que é um trabalho de ponta, um trabalho inovador, inclusive, né? Eu acho que assim, por exemplo, lá no Sistema Único de Saúde, a gente tem lá, não só no Sistema Único, né, no SUS, mas lá a gente tem também. Eu comandei muito isso. Na pandemia ficou parado, mas agora voltou. Por exemplo, cirurgias bariátricas, né? Quando a gente pensa nessas cirurgias, eu acompanhando lá, eu acho que a proporção lá é 80-20. 80% é mulher que busca essas cirurgias bariátricas e 20% é homem. Lá na tua clínica, você também tem essa proporção? Os homens também procuram lá? Sim, os homens nos procuram num número menor, né? Apesar de que a gente teve uma crescente nesse período de pandemia. Na pandemia? Eu acho que os homens sentiram essa necessidade de se cuidar mais. O que aconteceu? Não podia mais jogar futebol, né? Não podia mais exercitar, acabaram ganhando peso. Pelo menos isso foi o que a gente ouviu da grande maioria. Olha só, né? E procuraram algumas alternativas para poder voltar à forma física. A pandemia modificou algumas coisas, né? Muito, né? muito. No teu setor aí, como é que foi? Por exemplo, a parte da tecnologia, né? As reuniões que aconteciam, né? A pessoa tinha que pegar um avião e lá em São Paulo fazendo, virou tudo online, né? Muitas coisas modificaram, né? E para você, como é que foi esse período da pandemia? Durante o período da pandemia, infelizmente, nós tivemos que ficar fechados, né? Então, basicamente, atendíamos os nossos clientes de forma online. Olha. Claro que a parte estética não tem como, né? Massagem não se faz de forma online, mas esse suporte, principalmente nutricional e emocional, nós procurávamos dar. Então, entrávamos em contato, fazíamos ali uma divisão, né, de clientes, entrando em contato para saber como é que estava, se estava conseguindo seguir o programa, se estava tendo com quem conversar, se não estava se sentindo muito sozinha. E muitas nos relatavam isso: olha, eu tô muito sozinha, eu moro sozinha e eu tô descontando na comida. Então, para essas pessoas, a gente dava um direcionamento um pouco maior, mandávamos alguns vídeos, algumas propostas ali feitas dentro da clínica, e também dávamos um suporte maior de às vezes fazer uma vídeo só para conversar mesmo, para que ela não se sentisse tão sozinha nesse momento.
E a gente teve um retorno muito bacana. Apesar de ter sido um tempo bem desafiador, a gente conseguiu, assim, um resultado incrível. E a gente precisou se desenvolver, se readaptar nessa nova realidade, né? Sim, acho que a pandemia é para todos nós, né? Para todos que passamos por essa. Estamos passando, a pandemia não foi embora, né? Ela está aqui ainda, temos situações ainda complicadas em relação à Covid. Graças a Deus, a vacina teve um efeito essencial no controle, né? Na verdade, com todas as dificuldades que nós tivemos, né, Luana? Eu participei lá da condução desse processo das vacinas também, né? A vacina que veio como solução, mas foi difícil de administrar, né? Primeiro porque não tinha quantidade suficiente no início. E 4 tipos de vacina. Imagina o que é isso lá na ponta, lá. Uma para 3 semanas, outra para 3 meses, outra uma dose só, outra 2 doses, né? Então é muito difícil para o sistema todo ter realizado a vacina da Covid. Acostumado a fazer campanha de vacina, mano, de 3 meses. Nós estamos há 1 ano e pouco com a mesma vacina. Então veja lá na ponta o estresse dessas equipes, e o Sistema Único de Saúde respondeu, né, à altura, né? Então isso é um orgulho para nós também, termos aí uma saúde pública nesse sentido. Mas só fiz um parênteses aqui, quero voltar com você. A gente vê lá, Luana, que muitas dessas cirurgias, por exemplo, bariátricas, a pessoa faz e volta a engordar. Sim. Que coisa, né? Você falou aqui que o peso é uma consequência, né? Não é a causa. Então, você mesmo fazendo uma cirurgia, em alguns casos, a pessoa volta a ter o sobrepeso, né? É mais ou menos isso, né, que você disse pra gente, né? Então, como é que é isso? Vamos aprofundar um pouco essa conversa? O que é essas causas antes? O que a tua experiência diz aí? Só para complementar, nós temos muitos clientes pós-bariátrica na clínica. Olha aí, ó, não sabia. Que voltam a engordar e que vocês engordam até depois? mais. Mais do que antes? Do que antes. Nossa. Por quê? Porque a mentalidade não mudou, né? Porque a forma de pensar não mudou. Porque aquilo que estava causando aquela compulsão alimentar não mudou, né? Então, se essa pessoa não tiver o acompanhamento como um psicólogo, né, que é indicado inclusive para quem faz a bariátrica, mas muitos abandonam porque acham que não precisam. É o que nós ouvimos, pelo menos, né, dentro ali do nosso público. Ah, não fiz acompanhamento, achei que não precisava e acabei engordando tudo de novo. Então não tratou a causa. Não adianta fazer a cirurgia sem tratar a causa antes. Essa fissura emocional, esse trauma que ela teve que desenvolveu esse ganho de peso. Isso é muito importante. E o que eu vejo, assim, que mais traz esse ganho de peso na vida das mulheres é porque elas se deixam em segundo plano. Elas casam, elas têm filhos e acabam priorizando a casa, a família, e elas vão se deixando para trás. A mulher tem essa característica, né, de cuidar, né? Isso. Do cuidado com o outro, né? Ela traz isso, eu acho que é próprio do gênero, né? E aí ela acaba deixando ela em segundo plano. Exatamente. Eu vejo assim, olha, eu sou dentista, né? As mulheres pioram muito na gravidez a sua escovação, né? A gengiva inflama, sangra, né? Por quê? Porque ela não se cuida mais, ela está totalmente voltada para um outro ser que ela está gerando, né? Então isso é verdadeiro. E sabe que antes de ser mãe, eu não entendia, né? Como que as mulheres se deixavam assim, de lado. Né? Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos e eu consegui me priorizar em alguns momentos. Claro que tem momentos que a gente tem que dar atenção ali no nenenzinho recém-nascido ou no filho que está doente, mas a essência é se colocar em primeiro lugar. Porque como eu sou cristã, Ederlei, eu vejo que isso é bíblico, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar meu esposo, os meus filhos, se eu não me amo, se eu não me cuido? Eu preciso me colocar em primeiro lugar. Porque à medida que eu me coloco em primeiro lugar, eu vou ter saúde, eu vou ter disposição, eu vou ter qualidade de vida para estar transbordando na vida dos outros, da minha família, dos meus liderados, né? Eu tenho 2 equipes que também me veem como exemplo e eu preciso ser exemplo. Como empresária, a gente tem isso, né? De ter que ser exemplo. Então eu preciso sim me pôr em primeiro lugar. Eu tenho o meu momento com Deus, o meu momento comigo, que é quando eu me energizo. Então hoje, você tem tempo? Tempo ele é um recurso escasso e é igual para todo mundo, né? O tempo ele é muito democrático. Todo mundo tem 24 horas no dia. Perfeito. O que você vai fazer com essas 24 horas, aí vai depender das tuas prioridades. É você que vai decidir. Exatamente.
E eu falo que eu sou empresária, eu sou dona de casa, eu sou mãe, porque a gente vai acumulando funções. Então hoje o meu tempo é às 5 da manhã. Então eu preciso acordar às 5 da manhã para eu poder fazer meu exercício, poder fazer minhas orações, fazer o meu tempo comigo mesma, ler um livro, que é uma coisa que eu gosto muito, para daí sim começar meu dia. Porque é ali que eu me energizo e é ali que eu falo, não, eu sou minha prioridade. Então eu já começo meu dia sendo a minha prioridade, para depois cuidar dos outros. Então eu creio que isso é muito importante, não só para as empresárias, mas para a mulher como um todo. Eu não tenho tempo. Arruma um tempo, nem que seja às 5 da manhã, às 4 da manhã, o horário que você vai conseguir, né? Isso é muito importante. Você tá falando isso, eu tô lembrando aqui da minha mãe. Minha mãe mora lá em Cruzeiro do Oeste, né? Das 5h30 da manhã ela tá dando bom dia, ela tá indo caminhar. Minha mãe tá com 82 anos, né? Vai na academia, uma pessoa ativa, né? Começou a academia, eu já vi a mudança no corpo dela, né? A agilidade. E a academia não é pra ficar forte, enfim, estética só, mas é para os afazeres do dia, né? Agachar, sentar, levantar, andar, subir escada, né? E ela incorporou que ela precisava fazer isso, passou por uma osteoporose, né? Recente, fez um tratamento e agora tá toda aí ativa, né? Tá toda ativa, então é possível, né? Com certeza. É possível, é só organizar. Aí a gente já vai, Luana, conversando um pouco mais, porque você aprofundou nesse trabalho, que era do emagrecimento, mas foi entender que isso era uma consequência, foi isso que você disse aqui, e eu concordo com você. Dei o exemplo aí da bariátrica, né? Veja, é uma cirurgia radical, onde a pessoa depois volta a engordar. Então, é mais profundo, né? Inclusive lá no Sistema Único de Saúde, no SUS agora, na linha de cuidado do governo do estado do Paraná, foi mudado esse conceito. Que antes ficava na mão do prestador, lá do hospital. Você ia lá na lista do hospital e eles conduziam o tratamento. Agora não. Agora isso ficou lá no postinho de saúde, lá na atenção primária. Tem um acompanhamento de 1 ano, multidisciplinar, para depois encaminhar para as cirurgias. Eu acho que a gente vai melhorar um pouco nessa questão de cirurgias que não deveriam ter sido feitas naquele momento, né? Então a gente tem encaminhado bem aqui no Paraná em relação a isso. Modificamos a forma de atendimento lá no Sistema Único de Saúde. Mas aí, Luana, eu queria aprofundar com você aqui a questão do empreendedorismo. Como é que foi isso? Foi olhando tudo isso que você enxergou que precisava também instrumentalizar essa mulher para que ela pudesse tomar conta, para que ela fosse mais... essa palavra está muito em moda, né? Empoderamento, né? Da mulher, é isso? Exatamente. Então, Ederlei, eu vejo assim que a nossa cultura aqui no Brasil, ela é uma cultura que você abre um negócio e aí você vai virando empreendedor, né? Não tem aquela preparação, aquele estudo. Não tem aquela educação para isso. Isso, exatamente. E comigo não foi diferente, né? Então eu abri o meu negócio e fui me tornando empreendedora e tô sempre aprendendo, claro. E eu vejo que hoje eu tenho uma bagagem que eu posso estar ajudando outras pessoas. Então eu comecei um movimento há cerca de 1 mês e meio atrás, de procurar ajudar outras mulheres que estão nessa situação. Mas o meu ramo não é estética, não é emagrecimento. O meu ramo eu vendo roupa, eu vendo óleos essenciais, eu faço tatuagem. Sou dentista. Sou dentista, exatamente. Sou mas médica. Todos trabalhamos com pessoas. E todos precisamos entender de pessoas. E temos que ter muito forte em nós de que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Porque se isso não acontece, a gente não consegue empreender com qualidade. Então isso é muito importante. E a partir desse momento eu comecei esse trabalho, que eu sempre, aquela coisa, né? O meu propósito de vida, a gente tem muito isso, né? De, qual que é o meu propósito? E já vem aí há uns 6 meses que eu tenho orado, pedido muito a Deus esse direcionamento também, de acordo com os meus dons, meus talentos. E isso vem aflorado e as coisas vêm caminhando para que eu ajude outras mulheres. Então eu tenho trabalhado e tenho procurado pelo menos uma vez por semana trazer alguém, alguma empresária, alguma empreendedora que está começando o seu negócio ou que está precisando de algum suporte para dentro das minhas redes sociais também. Porque eu entendo que as mulheres, elas são muito competitivas, né? Isso é muito da mulher. E quando a mulher entender... Mais que o homem? Eu acho que mais que o homem, eu acredito que sim. A gente sabe quando a gente se arruma para sair, ou a gente se arruma assim para uma entrevista,
A gente não se arruma para sair com o marido, a gente se arruma para que as outras mulheres nos vejam. No casamento a gente vê isso. Nos casamentos, nas festas, né? Isso é um fato. Então a mulher disputa em todos os territórios. Sim. E quando a mulher entender que ela tem uma força tão grande, mas tão grande que se elas se unirem ninguém mais segura, eu acredito que isso não tem preço. Então eu tô começando esse movimento graças a uma amiga, posso dizer até uma mentora, a Sandra, que apareceu na minha vida assim também. Eu falo que é ao acaso, mas nada é ao acaso, né? E a gente tá começando esse movimento, eu junto com ela, e junto com tantas outras mulheres que a partir do momento que você começa a fazer o movimento, vem uma, vem outra e todo mundo começa a se ajudar. Isso é tão gostoso, é tão bonito. E a gente começa a colher os frutos, né? Então eu acho que é isso, que o empreender não é só o empreender. É você também poder passar algo a alguém. Você ter um propósito. Você vê que quanto mais você estiver dentro da política do ganha-ganha, mais você vai ganhar. Porque eu não preciso, por exemplo, a minha clínica não precisa ir bem e a outra tem que ir mal. A clínica da esquina não tem que ir mal para que a minha vá bem. Não existe isso. Então as mulheres precisam entender muito isso, que quando a gente começar a se ajudar, a se unir, as coisas vão melhorar cada vez mais. Então essa é a visão, né? Eu acho que tem alguns mitos, sabe, Luana? Acho que eu queria conversar isso com você. Assim, a coisa um pouco mais do lado romântico, dessa questão da mulher e do homem, eu tenho convicção disso, né? Aquela coisa assim, a mulher é mais emoção, o homem é mais razão. Você sabe que eu entendo isso totalmente ao contrário, né? Para mim, o homem é mais emoção, né? A reação nossa do gênero masculino, de até mesmo pela força, de desbravar, né? Veja aí na história da humanidade, né? Você acha que a gente ia conseguir colocar uma mulher num foguete e ir para a Lua sem saber se volta? Eu acho que a mulher racionalmente não faria isso. Sabe, o homem vai pegar uma caravela e vamos sair com 15, vamos voltar com 3. Né? Quem que vai? É só o homem que, assim, é o homem que tem esse ímpeto maior, né? Então a mulher tem, eu entendo pelo cuidado, né? Essa coisa do cuidado, vou cuidar do outro. Para cuidar de alguém, você precisa ser mais racional, não pode ser muito emotivo. Né? Então, só que do lado romântico, a gente colocou a mulher numa situação, ela é frágil, ela é mais emotiva, ela chora, né? Dá uma distorção nessa relação. O que você acha disso aí? Não, eu concordo totalmente que nunca vi a mulher como sexo frágil. Né? Não tô aqui para levantar a bandeira do feminismo, nem nada disso, mas eu vejo que a mulher ela é muito forte. Só que ela tem que descobrir essa força dentro dela, né? Porque a nossa melhor versão e a nossa pior versão estão aqui dentro. O que a gente vai externalizar só depende da gente. E essa questão de a mulher chorar e a mulher cuidar dos outros, eu vejo isso como algo que vai muito além dela. E aquilo que você falou, para ela conseguir cuidar do outro, ela precisa ser muito mais. Sim. Ela precisa se dedicar, ela precisa ter uma força. E a mulher tem algo que eu vejo que os homens não têm, que é a intuição. Então eu vejo a mulher muito intuitiva. Perfeito. E isso ajuda muito nas tomadas de decisão também. Então eu não acho que a mulher é 100% emoção. Nós suportamos muitas coisas que os homens não passam, né? Como, por exemplo, ter um filho. Né? É algo que realmente é lindo, né? Se romantiza muito, mas é algo dolorido. É algo que não só o parto em si, mas você carregar uma criança. Emocional. Né? Você acordar, por exemplo, as minhas 2 gestações, eu tive enjoo a gestação inteira. Então você ficar ali 9 meses, né? Passando mal e tendo que levantar, tendo que trabalhar, tendo que fazer as suas atividades, se exercitar. É algo que a mulher tem que ser muito forte para fazer. Né? Então eu vejo a mulher como um diamante que pode ser lapidado. Isso só depende dela. E a gente está vendo isso em todas as áreas, né? A gente também trabalha aqui as questões políticas, né? A gente tem visto esse movimento, esse crescimento da participação da mulher na política para nos locais de tomada de decisão de políticas públicas ter esse olhar lá, né? Uma deputada, um deputado federal, estadual, uma governadora,
né, uma presidente da república, enfim, as mulheres também estão buscando esse espaço. Eu tenho percebido isso é muito importante. É mito também, a mulher não gosta de política, talvez não goste do jeito que o homem faz política, né? Talvez seja isso. Mas a mulher é importante nesse processo porque ela modifica o ambiente. Ela modifica o ambiente predominantemente masculino, é óbvio que vai ter um olhar, né, do predomínio que existe lá. Né? Agora, quando tem uma mulher junto, né, mesclando tudo isso, que nem você disse, né, não é uma competição, é uma soma. Exato. Né? Não precisa o homem ir mal para a mulher ir bem, né? Inclusive na política. É óbvio que o machismo está aí, né? Até entre as próprias mulheres, né? Em olhar uma mulher e falar, mas ela não devia estar lá. Mas eu acho que o papo aqui tá excelente, né? Eu queria ficar aqui, acho que talvez a manhã toda aqui com você, Luana. Mas a gente vai caminhando aí para o final. A gente vai colocar aqui no nosso vídeo os endereços da tua rede social. Né? A gente vai, para que as pessoas te procurem, conheçam o seu trabalho. Achei muito interessante. Quero agradecer o Eliseu Cluster por ter me apresentado você, né? Você é a sobrinha do Eliseu. E a hora que ele falou para mim lá, a gente tava dentro do carro. A hora que ele falou de você, né? Andando e sonhando com as coisas. E eu falei assim, nossa, mas cabe perfeito. Né? Nós estamos numa sequência trazendo as questões sobre a mulher, né? E a Luana vai nos ajudar aqui a dar ferramentas de empoderamento. Né? Então, assim, sigam, entram no canal da Luana e vejam o trabalho dela. Eu acho importante, né, conhecer, buscar, e o papel nosso aqui é esse, nesse canal aqui. Apontar os problemas, mas também trazer soluções. Acho que você contribuiu muito para o meu canal, né? Espero também te ajudar aí na tua caminhada, junto com aqueles que estão junto comigo, né? Também fazendo essa caminhada na vida pública, né? Nas questões de saúde. Como eu disse para você, eu sou cirurgião dentista, estive à frente de uma regional de saúde, pude entender muito bem o que é esse território de saúde também. Ali você está aqui em Curitiba, aqui é a segunda regional de saúde. Né? Nós temos 22 no estado, e em Maringá é a 15ª regional de saúde. São 30 municípios. Né? Então eu vi de perto o sistema, vi também que no sistema de saúde, em qualquer lugar que a gente olha sobre saúde, os trabalhadores da saúde, acho que a proporção é maior de mulheres do que de homens, né? Então, assim, o meu convívio foi muito grande aí com esse universo todo do atendimento de saúde, e com os profissionais de saúde, e também da mulher que busca. Olha, é interessante isso, né? Que quem busca mais saúde, busca fazer seus preventivos, é a mulher também. Né? Tanto que as rodas lá, falar aqui pro nosso amigo Eliseu, as rodas de chimarrão lá da Pitanga, com as mulheres de mais idade, são praticamente viúvas, viu? De cada 10 tem 2 homens lá na roda e o resto. Então as mulheres se cuidam mais, tem uma longevidade maior, mas tem que chegar bem, né? Dei o exemplo aqui da minha mãe, né, com 82 anos, né, uma vitalidade, uma vontade de fazer as coisas. Então não é uma questão de idade, é uma questão de decisão. Daí, Luana, quero que você faça as suas considerações também, final aqui, daí a gente vai terminando nosso bate-papo. Tá, ok. Bom, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, e as mulheres que tiverem interesse, quiserem tirar qualquer dúvida, eu fico à disposição também. Se tiver alguma empreendedora que queira meu auxílio, eu estou aqui para ajudar naquilo que eu puder contribuir, né? Eu tenho isso como visão, eu quero crescer, mas eu também quero contribuir. Eu acho que só assim as coisas vão fluindo com leveza, com naturalidade. E concordo totalmente que não tem idade. Não tem idade para se cuidar, não tem idade para começar a empreender, não tem idade para sonhar, não tem idade para agir. Só precisa ter determinação, boa vontade e muito propósito, né? Tudo aquilo que a gente coloca, nosso esforço, nosso propósito, não tem como não prosperar, não tem como transbordar na nossa vida e na das pessoas que nos cercam. Então eu só tenho a agradecer e eu espero realmente ter contribuído no seu canal e para as pessoas que estão nos assistindo. Contribuiu bastante. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado, Luana. Eu que agradeço. Vamos juntos? Vamos. Tchau, gente.